Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre noções de lógica. E na aula de hoje daremos início ao estudo de proposições compostas. Mas o que é essa proposição composta? São proposições que elas são formadas a partir de proposições simples, com algum conectivo lógico. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho proposições simples e eu vou utilizar conectivos lógicos para formar outras proposições, que são chamadas de proposições compostas. O primeiro conectivo com esta função no nosso curso aqui de noções de lógica é o conectivo e. Quando eu utilizo esse conectivo e, eu faço uma coisa chamada conjunção. Vamos entender mais o que é essa conjunção. Colocando o conectivo e entre duas proposições P e Q, nesse caso, proposições, vamos tomar elas como simples, obtemos uma nova proposição, P e Q. Quando acontece de eu colocar esse conectivo, nesse caso, o conectivo e, essa minha nova proposição, ela cai num campo chamado de conjunção. Então, fazer a conjunção entre duas proposições é utilizar o conectivo e. Não é o único conectivo que representa a conjunção. Saiba disso, tá? Quando você for estudar um pouco mais a fundo, você vai perceber que outros conectivos, como o mas, o também, serve para isso. Todas as palavras que têm o mesmo sentido que o conectivo e em uma proposição, você vai estar dentro de uma conjunção. Mas não se preocupe com isso, tá? Isso ainda é um pouco mais avançado. A princípio, o conectivo e representa a conjunção, tá bom? Vamos utilizar só ele. Vamos aqui aos nossos exemplos, tudo bem? No exemplo 1 nós temos 2 é maior que 0. 2 é diferente de 1. Como é que eu poderia simbolizar a conjunção? Como é que eu posso fazer aí a conjunção entre essas duas proposições P e Q? Basta utilizar o e. 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Olha que bacana, olha que fácil, olha que tranquilo. Não é a única forma, às vezes, de simbolizar a conjunção. Colocar o e entre duas proposições, como eu disse anteriormente. Mas você pode fazer dessa forma, tá bom? Vamos ao segundo exemplo. Menos 2 é menor que menos 1. Menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. São duas proposições P e Q. Fazendo a conjunção, basta colocar o e. Menos 2 menor que menos 1 e menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Olha que bacana, olha que tranquilo, né? Mas a partir do terceiro exemplo, o terceiro e quarto exemplo aqui, vem para dar uma bagunçada aí na mente de vocês, só para mostrar o quanto você pode brincar com as palavras. Porque aqui, na hora que eu fiz a conjunção, eu peguei as duas proposições, eu coloquei nesse caso uma proposição e a outra ligada pelo e. Mas quando você quer fazer a conjunção e essas duas proposições têm o mesmo sujeito ou têm o mesmo predicado, você pode fazer uma coisa diferente. Você pode só fazer a conjunção do predicado ou só fazer a conjunção do sujeito. Difícil? Vamos entender isso agora. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A. Um quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Observe que são duas proposições que possuem o mesmo sujeito, um quadrado. Certo? Um quadrado de lado A. Ou um quadrado, né? Um quadrado de lado A. Todas as duas proposições têm o mesmo sujeito. Quando eu for fazer a conjunção, você sabe que tem que colocar o e. O e serve para fazer isso. Mas eu não preciso repetir um quadrado de lado A tem diagonal 2A e um quadrado de lado A tem área ao quadrado. Não precisa disso. Deixa o sujeito quietinho e só faz isso com o predicado. Como assim, professor? Veja aqui, ó. Vamos fazer a conjunção de P e Q. Um quadrado de lado A tem, um quadrado de lado A repete nos dois, é o sujeito. Tem diagonal 2A e
área ao quadrado. Então observe que eu fiz aqui, ó, a conjunção das duas proposições sem precisar repetir a proposição toda, porque elas tinham o mesmo sujeito da frase. E a mesma coisa pode ser para quando vocês têm o mesmo predicado. Aqui no exemplo 4 acontece isso, ó. 2 é diferente de 5. 2 divide 5. 3 divide 5. Então observe que os dois têm o mesmo sujeito, o mesmo predicado, desculpa. O sujeito da proposição P é o 2, o sujeito da proposição Q é o 3, mas eles têm o mesmo predicado. Quando eu vou fazer a conjunção de ambos, eu só faço a conjunção do sujeito, deixo o predicado bonitinho. Como assim? 2 divide 5 e 3 divide 5, certo? Aqui está na linguagem simbólica. Se eu fosse escrever isso, ficaria 2 e 3 são divisores de 5. Então são duas formas que você poderia, tá? Tá errado você colocar 2 divide 5 e 3 divide 5? Não está errado, está certíssimo, certíssimo. Ganharia nota 10. Mas eu também posso trazer fazendo a conjunção dos sujeitos, deixando o predicado quietinho. 2 e 3 são divisores de 5. E na matemática tem muito disso dos matemáticos economizarem as palavras, tá? Então isso aqui é uma forma de você economizar palavrinhas. Observe o seguinte, nós falamos sobre a conjunção, falamos como fazer, utilizamos o conectivo e, às vezes podemos repetir o sujeito e fazer o conectivo no predicado, outra hora podemos repetir o predicado e fazer o conectivo, fazer a conjunção no sujeito. Mas aí, como é que eu vou analisar logicamente se a proposição que eu formei agora com a conjunção, essa proposição composta, que é formada pela conjunção, se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Vamos aprender isso agora com a tabelinha verdade. Observe que agora nós temos duas proposições, certo? Duas proposições. E a conjunção, que é o que nós estamos fazendo nessa aula de hoje, ela é verdadeira se ambas proposições P e Q são verdadeiras. Então observe que ela só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Sabendo dessa informação, como fica a tabela verdade da minha conjunção? Lembra que eu falei? Lembra que está dito aqui? A conjunção P e Q é verdadeira somente quando ambas forem verdadeiras. Então eu tenho que a minha tabela verdade, para duas proposições simples, tem 4 linhas. Como é que eu formo ela? Lembra que a proposição P ela pode ser verdadeira ou ser falsa, enquanto a proposição Q pode ser verdadeira ou ser falsa? Então, uma forma de mostrar todas as combinações possíveis basta você pegar as opções de P e alternar com as opções de Q. Como assim? P não pode ser verdadeiro? Sim. Então, P pode ser verdadeiro quando Q for verdadeiro e for falso. Então, observe que tem duas opções neste caso. A proposição P não pode ser falsa? Sim, basta alternar com as duas opções de Q, que é verdadeiro e que é falso. Tá bom? Para tabelas maiores, vou ensinar vocês como fazer, tá bom? Então, para duas proposições simples, a tabela verdade é desta forma. Quando é que a conjunção é verdadeira? Somente quando ambas forem verdadeiras. Porque aqui eu estou usando o conectivo e. Para usar o conectivo e, as duas coisas devem acontecer. Tá bom? E vamos fazer essa análise, vamos fazer esse exercício dos nossos exemplos anteriores para verificar se eles são verdadeiros ou se ele é falso. Beleza, estamos aqui no exemplo 1, certo? O exemplo 1 nos disse o seguinte. 2 é maior que 0. 2 é maior que 0? Verdade. 2 é diferente de 1? Opa, verdade. Quando as duas forem verdade, o resultado da minha conjunção, que é usando o e, será verdade. Então, verdade com verdade. Então, observe que para a conjunção ser verdadeira, as duas coisas que eu estou fazendo ali a conjunção tem que ser verdadeira. Se uma for falsa, a minha conjunção não é verdadeira. Vamos seguir. Menos 2 é menor que menos 1? Opa, isso é verdade, não é? Dá confusão, mas é verdade. O menos 2 é menor que menos 1.
Menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Aqui já é falso, que menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1, tá bom? Matemática, né, gente? Então, a P é verdadeiro e aqui é falso. Na hora que eu analiso de um ponto de vista de conjunção entre essas duas proposições simples, eu tenho que meu valor lógico será verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso é falso. Isso por quê? Porque a conjunção só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras. A mesma coisa vale aqui na proposição, no meu terceiro exemplo. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A. Não é isso, né? Um quadrado de lado A não tem diagonal 2A. Isso é falso. Um quadrado de lado A tem área ao quadrado. Isso aqui é verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, ó, falso e verdadeiro é falso. Por último aqui, 2 divide 5. Isso é falso. 3 divide 5 também é super falso. Então, fazendo a conjunção entre essas duas proposições, o resultado lógico vai ser falso com falso, falso. Então, observe que a tabela verdade, elas são todas as opções que eu posso ter ali na minha conjunção entre duas proposições. Vamos então para o resuminho da nossa aula de hoje. O resuminho diz o seguinte: a conjunção geralmente é representada pelo conectivo e. E aqui eu usei a palavra geralmente, tá bom? É para já dar uma ligada em vocês, que pode vir a acontecer futuramente com estudos mais aprofundados. O e não é o único conectivo para ser utilizado na conjunção. O conectivo mas, o conectivo também, são outros conectivos que podem ser utilizados para representar a conjunção. Mas, para essa nossa noção de lógica, só o conectivo e já está de bom tamanho, tá bom? Mas saiba disso. Toda conjunção só é verdadeira quando ambas proposições também forem. Então, coloque isso na sua cabeça. Toda vez que você for fazer a conjunção, o resultado lógico dessa conjunção só será verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras, que você está fazendo a conjunção, tá bom? Isso é de extrema importância, certo? A aula de hoje era isso. Na próxima aula nós iremos ver outro conectivo lógico composto, tá? Outra proposição composta, mas o conectivo lógico vai ser o ou. E essa minha proposição vai ser formada por um conectivo chamado disjunção. Mas é isso, gente. Tchau e até a próxima aula.